Fala, meu povo, retomando então o nosso segundo bloco, uma vez que concluímos nosso primeiro bloco em que falamos sobre contratos administrativos. Nesse bloco nós trataremos aqui sobre a responsabilidade civil do Estado, beleza? Veja comigo então na tela, é o seguinte, vamos lá. Responsabilidade civil do Estado, a sua origem e evolução. Faz nascer a ideia de que a administração pública se submete ao direito posto, assim como os demais sujeitos de direito da sociedade. Vem comigo, se liga, olha só. Quando nós estamos falando de responsabilidade civil do Estado, você sabe muito mais do que eu, é claro, que houve-se um tempo em que a administração pública ela passava de forma irresponsável pelos seus atos, pela prática dos seus atos, tá certo? Houve-se aquela época em que o Estado praticava uma determinada conduta através dos seus agentes públicos, digamos assim, e ainda que aquela conduta viesse a causar algum dano a um terceiro ou até mesmo ao administrado, não era passível de contestação. Como assim? Naquela época, você já deve ter ouvido aquela frase de que o rei nunca erra, não é verdade? Pois bem, é justamente na época em que o monarca, ele trabalhava, ele simplesmente aplicava as normas, ele confeccionava as normas e ao mesmo tempo não tinha aí o que nós chamávamos como é que eu posso dizer para vocês, o poder de contestação. O administrado não tinha o poder de contestar a atitude ou a ação estatal. Então, portanto, é justamente a época da irresponsabilidade estatal. A partir do momento que o Estado, ele simplesmente se submete às normas, aos regramentos, digamos assim, constitucionais, infraconstitucionais, os regramentos legais de um modo geral, o Estado passa a ser submisso às normas que ele mesmo cria, nasce a figura do Estado democrático de direito. Então, portanto, houve-se uma época em que o Estado não assumia ou não se submetia às suas normas, era a época da irresponsabilidade estatal. Então, portanto, veja comigo aí na tela o seguinte, fazia nascer a ideia de que a administração pública se submete ao direito posto. Esse direito posto aqui, na verdade, é o direito posto por ela, pela própria administração pública. É o direito que, na verdade, é posto pelo Estado, tá certo? Porque o Estado confeccionava as normas, assim como os demais sujeitos de direito da sociedade. Os demais sujeitos que nós temos aqui, de direito da sociedade, são quem são? Os cidadãos, tá certo? São as pessoas de bens. Então, portanto, os cidadãos eram submissos aos direitos e o Estado continuava aí dentro da sua irresponsabilidade. Então, portanto, a partir do momento em que o Estado aceita a se submeter ao direito posto, é que nasce o Estado de Direito. E é a partir daí que começa a surgir, ainda de forma paulatina, a responsabilidade estatal. Percebam que esta responsabilidade estatal, em que nós estamos tratando, ela é uma manifestação da responsabilidade extracontratual. E aqui eu digo responsabilidade civil, não é verdade? Nós estamos falando da responsabilidade civil e uma responsabilidade civil extracontratual. Por que isso, professor? Porque nós estudamos na aula passada, no bloco passado, o termo que nós utilizamos, o tema que nós utilizamos, melhor dizendo, foram os contratos administrativos. Então, portanto, nos contratos administrativos, nós vimos que em determinados casos, nós tínhamos quem? As sanções. A sanção era aplicada àquele que violasse uma determinada regra, a determinada cláusula contratual. Então, portanto, essa sanção, ela tinha, na verdade, um cunho punitivo, tá certo? E aí, é claro, por outro lado, não decorre essa responsabilidade civil, ela não decorre de qualquer contrato ou vínculo anterior com o sujeito indenizado, tá certo? Então, portanto, veja que, como eu falei, que na responsabilidade em que decorre dos contratos, existe um vínculo, entre a administração pública e administrado ou pessoa a ser indenizada. Nesse caso aqui, não existe esse vínculo anterior, tá certo? Não existe um vínculo anterior. É uma responsabilidade que decorre justamente de quê? Da atitude, da ação do Estado em praticar uma determinada conduta, violar um determinado direito e que por conta disso, na verdade,
enseja esta conduta, né, a reprimenda ou até mesmo uma sanção, uma punição, né, que é justamente uma indenização para que surta, para que tenha um caráter pedagógico, para que esse Estado não cometa mais esse tipo de conduta. É uma conduta, é uma punição reeducativa, melhor dizendo, né, no sentido de que o Estado possa obedecer e cumprir, sobretudo, o princípio da legalidade, sobretudo as normas a quem são direcionadas. Então, neste caso aqui, veja comigo, ó, é uma manifestação da responsabilidade civil extracontratual, porque não decorre do contrato administrativo, tá certo? Bem como também não decorre de um vínculo anterior, né? Esta responsabilidade não decorre de um vínculo anterior, gerando o quê? Uma indenização para o administrado. Então, veja que assim nós fizemos uma evolução, né, digamos assim, de forma bem singela e rápida, aqui acerca da teoria da responsabilidade do Estado. O Estado deixa de viver um momento de responsabilidade e até então começa a surgir, né, aceita aquilo que ele mesmo escreveu e começa a partir daí surgir uma certa responsabilização, ainda de que forma bem singela, pacata, bem suave, digamos assim, né? Aos poucos, para e passo, como nós chamamos, passo a passo, tudo bem? Pois bem, teoria da irresponsabilidade, eu falei para vocês, aqui como nós falamos sobre as monarquias, né, absolutista, eu falei da figura do rei, esse camarada, na verdade, agia de forma irresponsável, né? Tinha aqui a sua soberania, né? Não existia aqui o que? A contestação, o súdito não tinha o direito à contestação, né? Como a gente vive hoje na democracia, né? Nós temos aí direito de petição, direito de contestação, nós estamos sempre falando, nós estamos sempre dialogando com a administração. Aqui, meu papai, a xiripoca piava e nego não falava nada, porque não tinha essa oportunidade. Tá certo? Então, portanto, era só cumprir. Cumpra e depois pondere. Só que não existia essa parte da ponderação. O cumprimento da norma aqui se fazia de forma direta. Não conteste, beleza? O Estado não respondia pelos seus atos. Era um sujeito, como nós já falamos, irresponsável. Tudo certo? Então, na Bahia, sigamos adiante. No Brasil, é claro, nós não tivemos essa fase da irresponsabilidade. Por quê, gente? Nós não vivenciamos essa fase de que tínhamos um rei, né, digamos assim, no momento conduzindo o nosso país. Então o Brasil não viveu essa fase da irresponsabilidade. A gente começa a observar justamente nos tribunais de contas que existiam, né, alguns conselhos lá nos idos de 1873, mas a figura da irresponsabilidade estatal o Brasil não chegou a enfrentar como outros países mais antigos. Isso aqui serve tão somente com um caráter esclarecedor, né, pedagógico, para ensinar você, para que você tenha conhecimento. Se algum dia for questionado isso, você vai entender. Então, portanto, eis aí, né, a teoria da irresponsabilidade. Tudo certo? Pois bem, a outra teoria que nós iremos estudar agora é a teoria com a responsabilidade com previsão legal, teoria da responsabilidade com previsão legal. Por que com previsão legal? Lembra que eu falei para você que a evolução, né, ela começou a surgir de forma bem pacata, né, para e passo, como nós chamamos, né, de forma paulatina. Então, portanto, nós saímos da teoria da irresponsabilidade e viemos para uma teoria em que o risco, né, digamos assim, a responsabilidade passou a ser o quê? Ter uma previsão legal, passou a estar inserida nas normas, tudo bem? Então é nesse contexto, veja só, o Estado, a que até então agia irresponsavelmente, passa a ser responsável em casos pontuais, né? Sempre que houvesse previsão legal específica para a responsabilidade. Eram situações muito restritas. Então percebo que tem uma previsão legal, só que essa previsão legal, ela é o quê? Ela é específica, ok? Ou seja, ela vai tratar de um caso aqui ou outro esporádico. E isso surge justamente na França, né, lá nos idos no caso Blanco, como eles chamam, né, em que a França houve um acidente ferroviário, em que houve um acidente salvo engano, de uma criança, né, e foi a partir daí que o Estado foi condenado, né, a ressarcir a família. Então, portanto, é a partir daí que vai surgir, né, digamos assim, esses casos pontuais, né, inerentes à responsabilidade estatal. Então, esta teoria é justamente aquela teoria em que, na verdade, tem que haver
para que o Estado fosse condenado naquela época, teria que haver uma previsão legal, uma previsão na norma, tá certo? Então esta é a teoria da responsabilidade com previsão legal. Mais uma vez, saímos da teoria da irresponsabilidade, passamos, né, de forma paulatina, né, para a teoria da responsabilidade com uma previsão legal. Tudo certo então? Tudo tranquilo? Pois bem, e no Brasil, como é que fica? Olha só, no Brasil surgiu com a criação do Tribunal de Conflitos, né? Então percebam que surgiu com a criação do Tribunal de Conflitos. Esse Tribunal de Conflitos foi lá nos idos de 1873. Percebam comigo que aqui nós já estamos no século XIX, né? Então criou-se esse Tribunal de Conflitos e é justamente a partir dele que nós já passamos aí a vivenciar a teoria da responsabilidade com uma previsão legal. Tudo certo? Tudo tranquilo? Sigamos então adiante. Teoria da responsabilidade subjetiva ou teoria civilista, né? Por que essa teoria civilista, professor? Porque, na verdade, nós temos uma teoria, né, inserida no próprio Código Civil e ela é subjetiva. E nós temos alguns requisitos para caracterizar, né, ou para se comprovar esta subjetividade, que são os requisitos: o dolo e a culpa. Não é verdade? Então, portanto, quando nós estamos tratando de administração pública, via de regra, a administração pública, a responsabilidade civil, ela é objetiva. Parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Por outro lado, o nosso Código Civil também trata, em parte, dessa sistemática, inclusive estabelecendo a ação de regresso. Tem previsão lá no artigo 43 do Código Civil de 2002. Pois bem, mas a responsabilidade civil, como nós estamos falando aqui de forma subjetiva, é aquela em que tem que se comprovar o dolo e a culpa. É o seu subjetivismo. Então, portanto, veja comigo na tela. Para que se possa admitir a incidência desta teoria, ou seja, a sua aplicabilidade, para que nós possamos aplicar esta teoria, né, tem que haver o quê? Necessita-se da comprovação de alguns elementos. Vejamos então, portanto, quais são esses elementos, professor. Primeiro elemento, a conduta do Estado. O Estado pratica uma conduta, esta conduta ela é praticada através de quem, gente? Através dos seus agentes públicos, tá certo? Percebo que eu não estou falando aqui em servidores públicos, e sim sentido lato sensu, sentido amplo. O Estado pratica uma conduta através do seu agente público. O segundo elemento que nós temos, tem que haver o quê? Um dano a um bem jurídico tutelado. Então, portanto, não é qualquer dano, é um dano ao bem jurídico tutelado, um bem jurídico tutelado. Tutelado por quem, professor? Tutelado pelo direito, beleza? Tutelado pelo direito, tudo ok? E temos um terceiro elemento. Qual seria esse elemento, Marcos? Veja comigo, nós temos aqui então a figura de um nexo, o qual nós chamamos de nexo de causalidade. É justamente aquele nexo que vai dar o que? O liame, a ligação, vai dar liga entre a conduta, o nexo e o dano. Tá certo? O agente pratica, o Estado pratica uma conduta, né? Essa conduta, por sua vez, através de um nexo, através de uma ligação, da liga, chega-se ao dano, é o que é o resultado. Então, portanto, eis os três elementos que nós temos: conduta, nexo de causalidade e dano, para daí então nós falarmos da teoria subjetiva. Perceba que nessas três hipóteses, nós falamos desses três elementos, ok? Porém, para que haja esse elemento subjetivo, veja comigo na tela, ó, para que haja o elemento subjetivo aqui, para complementar, digamos assim, esta teoria subjetiva, nós ainda temos que ter o quê? A culpa, tá certo? Ou o dolo do agente. Esta culpa pode ser caracterizada por uma negligência, uma imperícia, uma imprudência, tá certo? Imprudência. Então, portanto, é justamente nessa sistemática em que houver a caracterização dessas outras três, ou melhor dizendo, desses outros dois elementos, né, é para que tenhamos aí a subjetividade, né? O que é subjetivo? O subjetivo ou o elemento subjetivo são aqueles elementos que nós podemos extrair da culpa ou até mesmo do dolo do agente praticado. E a culpa, ela se subdivide em negligência, imperícia e imprudência, tá certo? Então, portanto,
para que haja aplicabilidade da teoria da responsabilidade subjetiva, a necessidade de termos os três elementos que compõem a responsabilidade. Primeiro, conduta do agente estatal através do seu conduta do Estado através do agente público. Segundo, nexo de causalidade. E terceiro, por bem, é o dano, justamente quando nós estivermos falando de um dano de um bem jurídico devidamente tutelado pelo direito. Tudo certo? Tudo tranquilo? Pois bem, vejamos então. No direito brasileiro, a responsabilidade subjetiva, que é a teoria civilista, tinha embasamento no Código Civil de 1916, ora revogado. Pois bem, em se tratando dessa teoria subjetiva, no que diz respeito à administração pública, no Código Civil de 2016, tratava da necessidade de termos aí esses outros dois elementos que nós falamos, a culpa e o dolo. Eu falei para vocês que no artigo 42 do atual Código já traz de forma objetiva, no artigo 43, melhor dizendo, lá vai falar da reparação civil por parte do agente público, por parte do Estado, quando seus agentes públicos vierem a praticar uma determinada conduta ensejadora de reprimenda ou ensejadora de uma indenização, tá certo? Quando ela é praticada em detrimento do próprio administrado. Tudo bem, então? Pois bem, gente, vejamos então mais adiante. A nossa próxima teoria é a teoria da culpa do serviço ou falta do serviço. A teoria da culpa do serviço, na verdade, é quando o serviço é prestado e ele não é prestado de uma forma, eu diria para vocês, correta, de uma forma adequada. A gente vê muito isso, a aplicabilidade dessa falta do serviço, quando nós estamos falando das relações de consumo, na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Prestação de serviço, abastecimento de água, serviços elétricos, telefonia, Então, assim, portanto, quando vocês estiverem militando aí na seara do direito do consumidor, principalmente no juizado especial, aplica-se muito, a ineficiência ou a deficiência, a qual nós chamamos do serviço, a falta do serviço. Porém, essa teoria também se aplica quando direcionada para a administração pública. Então, veja comigo na tela. Na teoria da culpa do serviço ou falta do serviço, neste caso, a vítima apenas deve comprovar que o serviço foi mal prestado. Então percebam que o serviço foi mal prestado. A vítima apenas deve comprovar que o serviço foi mal prestado ou prestado de uma forma ineficiente, ou seja, não alcançou o seu resultado, ou ainda com atraso, houve um retardamento na prestação do serviço, houve uma falha aí, na verdade, na prestação do serviço, sem necessariamente apontar o seu agente causador. Se o serviço foi prestado de uma forma ineficiente, foi prestado de forma com atraso, ou, digamos assim, mal prestado, o que vai acontecer? Portanto, há a necessidade ou a aplicabilidade dessa teoria da culpa do serviço ou falta do serviço. O serviço ele foi defeituoso, ensejador, inclusive, de responsabilização por parte do ente estatal, sem que haja a necessidade de se apontar ou de se encontrar quem foi, na verdade, o seu causador, quem deu causa digamos assim, a prática desse ato ensejadora de responsabilização. Não se baseia na culpa do agente, mas do serviço como um todo, e por isso denominamos de culpa anônima. Perceba por que culpa anônima? Para que vocês entendam a culpa anônima, é porque, na verdade, não há a necessidade de quê? De se ter o agente causador. Então, por isso aqui que nós chamamos de culpa anônima. O que nós precisamos aqui, na verdade? Nós precisamos aqui tão somente de termos um serviço mal prestado, de que o serviço foi prestado tardiamente, de que o serviço foi prestado de forma ineficiente. E isso nós visualizamos, insisto em dizer, principalmente na seara do Código de Defesa do Consumidor. Não estou dizendo que as permissionárias, por exemplo, concessionárias de serviço público, também não pratiquem essa conduta. Via de regra, nós temos inúmeras ações contra essas permissionárias aí, ou até mesmo as concessionárias de serviço público, porque prestam serviço público para o Estado voltado para o administrado, em nome do Estado e voltado para o administrado, justamente com o propósito de atender a necessidade da coletividade. E quando esse serviço, de um modo geral, ele é ineficiente, ineficaz, ou até mesmo prestado de uma forma ruim, melhor dizendo, há a necessidade de uma responsabilização
por parte do Estado. Beleza? Tudo bem então? Veja comigo na tela. Teoria da responsabilidade objetiva. Eu falei para vocês que, na verdade, essa teoria, quando nós estamos tratando da responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade civil do Estado, ela é de forma objetiva. E quando nós estamos tratando da responsabilidade civil objetiva, não há que se falar na teoria subjetiva. E aí, na teoria subjetiva, nós aprendemos que existem dois elementos que a compõem, que para que ela seja reconhecida de tal forma. Quais são os elementos? Você se recorda? O elemento culpa ou o elemento dolo, tá certo? Então, portanto, esses dois elementos, quando nós estamos falando da teoria da responsabilidade objetiva, eles ficam de lado. E aí, mantém-se aqueles outros elementos, quais sejam dano, nexo de causalidade e conduta estatal. Então, portanto, em havendo esses três elementos, nós já temos aí, por si só, preenchidos os requisitos da responsabilidade objetiva por parte do Estado. Tudo bem? Veja comigo na tela, ó. Para que haja responsabilidade objetiva nos moldes do texto constitucional, diga-se de passagem, vamos lá para memorizar, ó, parágrafo 6º do artigo 37 da CRFB de 88, tudo bem? Basta que se comprovem três elementos, quais sejam a conduta de um agente público, perceba que o primeiro elemento sempre tem que ter a conduta, o agente estatal, ele age, ele pratica uma ação. Essa conduta é o que nós chamamos de comissivo, né? Uma ação praticada pelo agente público, uma conduta comissiva e não uma conduta omissiva, tá? Nós falaremos um pouco mais disso adiante. Nessa conduta comissiva, o agente estatal pratica aquela conduta, tá certo? E aí, portanto, preenchido está o primeiro elemento. Veja comigo na tela. A conduta de um agente público. Segundo elemento, o dano causado a terceiro, ou usuário ou não do serviço. Então percebam que aqui nós já estamos falando de primeiro de um dano, que é o segundo elemento. Então tivemos a conduta do agente, gerou um dano. Esse dano ele é um dano jurídico, ele é um dano específico, né? Pode até ser um dano anormal. Mas perceba que houve esse dano, o dano a um bem jurídico que é tutelado pelo direito. Esse dano pode ser meu, né, enquanto administrado, e pode ser também um dano de um terceiro que não faz parte da relação jurídica, né, digamos assim, naquele exato momento. E aí eu vou citar para vocês um acidente, por exemplo, automobilístico, em que tem uma vítima, né, lá de forma externa, um transeunte, como nós chamamos, e o ônibus vem, o cara está ali prestando um serviço eu paguei a passagem, né, entrei num ônibus coletivo, uma concessionária, um permissionário de serviço público, estou prestando serviço ali, e aí estamos ali dentro daquele ônibus e o ônibus vem a desgovernar, enfim, bater e causar um acidente lá fora. Perceba que aquele terceiro, ele não tinha uma relação com o Estado. É uma relação alheia, um terceiro alheio àquela relação. A relação até então inicial era entre a minha pessoa e a pessoa da concessionária ou da prestadora do serviço. O terceiro está fora daquela relação. Então, portanto, ainda assim, se houver esse dano causado a terceiro, o Estado, através da sua ação irresponsável, será obrigado justamente ao que? Será obrigado a indenizar. Vejamos então agora o terceiro elemento. Vamos lá. O nexo de causalidade é o nosso terceiro elemento. É o liame, aquilo que dá liga, né, entre o fato lesivo e o dano. Então percebam que quando não há um nexo de causalidade, ainda que haja uma conduta, ainda que haja um dano, mas se não houver um nexo entre a conduta praticada pelo agente e o dano que foi sofrido, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, tá certo? Então, portanto, para que haja a responsabilidade civil objetiva, há necessidade de nós termos presente esses três elementos. Frisa-se: conduta praticada pelo agente público, nexo de causalidade e o dano, enfim, recebido ou experimentado, quer seja pelo administrado ou por um terceiro que não fazia parte da relação obrigacional até então entre Estado e administrado inicialmente. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Vejamos na tela. Não há necessidade de comprovação do requisito subjetivo, como eu falei para vocês logo no início. Não há necessidade desse cumprimento desse requisito subjetivo. E aqui nós temos a figura da culpa e temos a figura do dolo, tá certo? Então, portanto, não há esta necessidade, culpa ou dolo.
Portanto, por quê? Porque, na verdade, nós não estamos falando da teoria subjetiva, da responsabilidade subjetiva. Nós já estamos tratando da teoria da responsabilidade objetiva. E há quem entenda que, na verdade, né, ainda que tão somente existem esses três requisitos, esses três elementos, quais sejam a conduta, o dano e o nexo, né, há quem entenda que a exclusão da responsabilidade se dá tão somente quando ocorrer caso fortuito ou força maior, ou até mesmo a culpa concorrente da vítima. Tudo certo então? Tudo tranquilo? Vamos para a tela, veja comigo. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, cumulado com o artigo 43 do Código Civil, prescreve para que haja a responsabilidade do Estado, estampada no texto constitucional, é objetiva, mas a responsabilização do agente perante o Estado é subjetiva, decorrendo da comprovação do dolo ou de culpa. Como assim, professor? Veja que, quando nós estamos falando de responsabilidade estatal, a responsabilidade ela é objetiva. Esta responsabilidade ela é encontrada no parágrafo 6º do artigo 37 ou até mesmo no atual Código Civil, artigo 43. A responsabilidade aqui ela é objetiva, então, portanto, ela não se faz necessário o que? A culpa ou o elemento dolo, ok? Ok. Mas isso se atém, isso fica restrito, na verdade, à responsabilidade entre Estado e administrado. Quando nós estamos falando da ação de regresso, aí sim, nós temos o elemento subjetivo. Para que o Estado? Vamos lá. Eu, Marcos, sou um agente público. Estou no exercício da minha função, ou até mesmo um delegatário, quem quer, agente público abrange no todo, né? E aí a minha conduta, qual seja, sou um policial e estou, digamos assim, de folga, né? Estou de folga, tudo mais, e numa rua lá tem uma briga. Eu saco a minha arma para separar dessa briga e atiro nas pessoas. Matei 2. Oh, cabra bom. E aí o que acontece? Perceba que esta minha conduta, na verdade, até então, perante o terceiro, não há que se comprovar se houver alguma ação nesse sentido de reparação civil, esse terceiro, a família, quem quer que seja, não há necessidade de comprovar o que? Se houve dolo ou culpa. Por outro lado, o Estado, que foi quem pagou, quem honrou com o compromisso, o Estado que foi acionado, nesse caso o Estado vai querer cobrar de mim enquanto agente público, tá certo? Porém, nesta ação de regresso, para que o Estado consiga comprovar, ou melhor dizendo, que o Estado consiga cobrar de mim, ser ressarcido, nesse caso, há necessidade de quê? De que o Estado comprove de que eu agi com culpa ou até mesmo com dolo. Dolo, intenção de agir. Lá no direito penal, vocês estudaram, acredito, é o animus necandi, né? Salvo engano é isso, eu não me recordo muito bem não. É o animus de matar, né? Digamos assim. Já na culpa, aí nós temos a figura da imperícia, da negligência, né? De repente eu poderia agir de uma forma tal que não houvesse a necessidade, né, de sacar a minha arma ou de deflagrar, digamos assim, né, aquele projétil, puxar o gatilho e matar aquelas pessoas. Eu poderia utilizar de outros meios. Eu fui imperito naquele momento, né? Eu não agi com a cautela devida. Então, portanto, nesta sistemática, em termos de indenização, o Estado, para que ele possa cobrar de mim, né, enquanto agente público, ele vai ter que comprovar de que de fato eu agi com dolo ou até mesmo com culpa, para que haja responsabilidade estatal, beleza? Então veja comigo, olha só, não há necessidade, né, da comprovação aqui também do requisito subjetivo, né, a depender da situação, porque nós estamos falando de responsabilidade objetiva. Então a regra da responsabilidade objetiva para diretamente com o administrado, ela é direta, é objetiva, não há necessidade dos elementos dolo e culpa. Porém, em se tratando de uma ação de regresso, nós temos que ter o que? Justamente a perspectiva dos elementos culpa e dolo. Tudo certo? Para que a gente não se estenda, a nossa aula eu já vou entrar em uma outra teoria. Vejo vocês daqui a pouquinho na próxima aula. Valeu, fui!